Opa, meu nome é Joy e eu peguei a EDO de número 9, que é essa seguinte EDO aqui, com o problema de valor inicial do x sendo zero e o y sendo 2, né? Primeiramente, é fácil notar que ela é uma EDO do tipo linear. EDOs do tipo linear, ela podem ser escritas da seguinte forma: y' mais p de xy é igual a g de x. Aqui eu só fiz algumas transformações, né, para deixar ela nesse modelo aqui, e ela acabou ficando como y' mais 3xy sobre x ao quadrado mais 1 é igual a 3x sobre x ao quadrado mais 1. Sendo essa primeira parte o p de x e a segunda o g de x. Aqui a gente nota que o p de x e o g de x, eles são iguais, né? Posteriormente, eu fiz o teorema da existência e unicidade para saber se essa função ela existia e se ela era única, né? Como nesse caso ela é uma EDO do tipo linear, eu usei o p de x e o g de x para confirmar isso. Aqui, o p de x deu 3x ao quadrado, deu 3x sobre x ao quadrado mais 1. Ela só poderia dar uma indeterminação caso essa parte de baixo ela fosse igual a zero. Só que como x está ao quadrado, é impossível aqui embaixo dar zero. O g de x é a mesma coisa, como as duas são iguais, né? Logo, tanto o p quanto o g de x, eles são contínuos em todos os reais, em toda a reta dos reais, né? Posteriormente, para realmente resolver essa EDO, como eu já descobri que ela tem uma... ela existe e ela é única, eu notei que ela é uma EDO do tipo separável. EDOs do tipo separável são aquelas em que você pode colocar o y de um lado, do lado do y', e o x do outro lado, que resultando nisso daqui. Aqui eu só fiz uma transformação, né, que acabou resultando nisso. Eu isolei o y de um lado e o x do outro, né. Aqui eu acabei por passar o dx para o outro lado, aqui, e integrei os dois lados. Como essa primeira integral era 1 sobre y menos uma constante, ela acaba ficando igual a ln do módulo de y menos 1, né? Menos essa constante. Do outro lado, acabou sendo um pouquinho mais complicado, né? Eu passei o menos 3 para fora e fiz uma substituição simples. Eu substituí o x ao quadrado mais 1 por u, ficando o du ficando 2x sobre dx, né? Aqui eu consegui cortar esse x do 2x com o x que estava em cima do u. Passei esse 2 para fora, dessa forma, ficando menos 3 meios, vezes a integral de 1 sobre u, como eu cortei aqui, aqui ficou 1, né? A integral de 1 sobre u é ln de u. Só que u, ele é x ao quadrado mais 1. Então eu substituí, né, u por x ao quadrado mais 1. Só que essa integral, ela dá esse valor mais uma constante, assim como essa também, né? Só que nesse caso aqui eu juntei essas duas constantes, a constante do lado esquerdo com a constante do lado direito, resultando nessa constante C1. Posteriormente, eu elevei toda a função por Euler, ficando o lado esquerdo Euler elevado a ln do módulo de y menos 1. O lado direito ficou Euler de menos 3 meios ln de x ao quadrado mais 1 mais a constante 1, né, C1. O lado esquerdo é simples. Eu só tiro o que está... Eu passo o que está dentro do ln para baixo, tiro o ln, tiro o Euler, beleza. Só que aqui tinha um módulo. Por que eu tirei esse módulo? Porque aqui, no problema de valor inicial, ele fala que o y é igual a 2. Logo, aqui ele nunca vai dar um valor negativo. Nunca vai dar um valor negativo. Logo, eu posso tirar um módulo que não há problema. Nesse segundo lado, eu usei uma propriedade do ln, que o valor que está multiplicando o ln é a mesma coisa que o ln do valor que está dentro dele, elevado a esse valor que estava multiplicando o ln anteriormente, ficando ln de x ao quadrado mais 1 elevado a menos 3 meios. Né? Então, aqui eu usei uma propriedade que a multiplicação de bases iguais é a mesma coisa que você deixar a base e somar os expoentes. Então aqui eu só fiz o processo inverso, né? Então, e esse e elevado a a C1 no caso, eu fiz ele sendo uma constante c, né? Ele se torna essa constante c. E esse ln de x ao quadrado mais 1 elevado a menos 3 meios, eu fiz a mesma coisa aqui do outro lado, tirei o ln, passei tudo para baixo, e
porque eu tirei o módulo pelo mesmo motivo do anterior, né? O x ao quadrado mais 1, ele nunca vai dar um valor negativo. Então eu podia simplesmente tirar o módulo que não dava nenhum problema, né? Como o 3 meios está negativo, eu passei tudo isso para baixo, transformei o 3 meios em positivo. Aí ficou y menos 1, que era o lado esquerdo, né? Igual a c sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios. Aqui eu isolei o y para não deixar implícito, para deixar explícito qual que era o valor de y lá. E aqui está praticamente resolvido, né, a minha EDO. Só que ele pediu num PVI o x valendo 0 e o y valendo 2. Então é simplesmente eu pegar essa função, então é só fazer o que eu fiz aqui. Eu substituir o y por 2 e o x por 0. Ficando 2 é igual a c sobre 0 ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios, mais 1, que é o 1 que estava subtraindo o y que eu joguei para o outro lado, né? Essa parte de baixo acaba ficando 1, né? C sobre 1 é a mesma coisa que C. Então fica 2 é igual a C mais 1, o C sendo 1 nesse caso. É só eu pegar esse C sendo 1 e substituir nessa função aqui. Logo, a solução do meu PVI é y igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios mais 1. Então, finalmente, a gente percebe que o intervalo de validade dessa solução particular da CDO são todos reais.